boa noite. Muito obrigado a todos aí por estarem participando. Hoje nós temos uma participação bem especial, Leandro Castan, o zagueiraço. Pô, cara, Leandro, obrigado, cara, por receber a gente. Desculpa a nossa simplicidade, tá? Mas é muito importante você com a gente aqui. E eu queria que você, se possível, você começasse deixando aí sua mensagem, que é o 100º ano, né, do centenário do 15. Se você pudesse deixar uma mensagem bacana aí para que a gente pudesse inserir no nosso documentário. Muito obrigado, Leandro. Pô, eu que agradeço, Fábio. Prazer aqui estar falando com vocês. José, Arthur, Amauri. Aí tá aqui, tá o papo de torcedor aqui, né? Mas é isso aí. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com... É Ronaldo, e sábado estaremos aí com vocês. Boa, Ronaldo. Então, sábado estamos lá. E é um prazer falar com vocês, e ainda mais sobre o 15 de Jaú, né? Porque o 15 de Jaú faz parte da minha vida, da minha história. Joguei no infantil do 15 de Jaú, quando eu tinha 14, 15 anos. Comecei lá atrás do 15 de Jaú, mas faz parte da minha história que meu pai jogou mais de 10 anos, né, no 15 de Jaú. Então, durante toda a minha infância, mesmo quando eu nem pensava em sonhar em jogar futebol, já tinha o 15 de Jaú ali por causa do meu pai, que chegou a jogar Série A do brasileiro com o 15 de Jaú. Então, o 15 de Jaú faz parte da minha história, da minha família, e estou muito feliz de ver o 15 que conseguiu acesso esse ano, mesmo depois de tudo aí que aconteceu, conseguiu estar na Série A3, e a minha torcida é sempre para que o 15 possa subir, porque Jaú, essa cidade que é Jaú, merece um time na elite do futebol paulista, e eu torço muito aí com o Juan, pelo que ele tem feito lá no 15, que ele possa estar levando o 15 para o lugar que ele merece. Maravilha. Arthur Ortega. Ô, Leandro Castan, prazer falar com você. Eu sofri muito em 2012, eu passei muito mal. Toda quarta-feira eu não trabalhava, eu sou ex-gerente de banco, a gente fazia um plantão numa grande empresa, ninguém queria ir nessa grande empresa. Eu me candidatei, que era só de quarta-feira, toda quarta-feira eu estava lá porque eu não conseguia trabalhar. Fiquei nervoso com aquela Libertadores. Os 6 últimos jogos do Vasco, Santos e Boca Juniors, passei muito mal, de verdade. Tomei chá de erva cidreira, cerveja, até cachaça que eu não bebo, eu tive que beber para me acalmar. Minha pergunta é o seguinte, Leandro, parabéns pelo título, obrigado pelo título de 2012. Nós, corintianos, sofremos muito, né, com a gozação dos adversários. Qual que foi o momento que você percebeu, que você falou, seremos campeões? Falar, agora vai, porque você estava enfrentando 2 problemas, os adversários e essa sina do Corinthians de não conseguir o título da Libertadores, que eu não consigo imaginar um time que desejava tanto uma Libertadores igual o Corinthians. Conta pra gente como é que foi, Leandro. Cara, foi um campeonato muito especial que eu guardo até hoje com muito carinho. Aquela Libertadores realmente foi incrível. Acho que, assim, foi um processo, né? Cada situação que ia acontecendo, a gente ia acreditando mais. Com certeza, acho que começou essas situações que eu digo, começou ali com aquela defesa do Cássio com o Diego Souza, né? Que foi marcante aquele lance ali, acho que mostrou pra gente que a gente estava ali perto desse título. Logo depois dessa defesa do Cássio também, o Newton cabeceou uma bola na trave, no escanteio. A gente via aquele negócio, né? A bola começa a bater na trave para fora, a gente fala assim, cara, acho que vai acontecer alguma coisa aí. Mas que realmente a gente falou assim, cara, somos campeões. Acho que foi depois do empate lá na Bombonera, que o Romarinho fez aquele gol. Aí a gente falou assim, cara, agora em casa não tem como tirar esse título da gente, depois do empate aqui na Argentina. Então acho que aquele jogo ali agora é a nossa vez, é a vez do Corinthians. E fico muito feliz e muito honrado de ter feito parte, né, desse primeiro título aí do Corinthians na Libertadores. Maravilha. Ronaldo, sua pergunta. Bom, boa noite mais uma vez, Leandro. Você está fazendo o curso para a Série B, para técnico, vai encarar realmente essa função, vai buscar, começando aí no 15, talvez, né? Como é que é essas fases, esses cursos, né? Que acho que depois tem o B, depois tem o A, né? Isso, e o Pro. E o Pro. Então, cara, eu fiquei 17 anos como atleta profissional, fora a categoria de base, então são mais de 20 anos dedicados à minha vida a futebol. Eu saí do Vasco muito frustrado, né? Quando tive minha passagem pelo Vasco, aconteceram algumas coisas que me deixaram realmente muito frustrados.
e que meio que me deixou meio bolado com o futebol, né? Então eu precisava de um tempo para me reciclar e eu fiquei quase 3 anos completamente afastado do futebol, sem ver jogo, sem fazer nada. Realmente eu precisava desse momento com minha família, poder alinhar minhas ideias, poder entender o que aconteceu durante a minha carreira. E aconteceu que não tem como viver longe do futebol, né? E aí, esse ano, no início do ano, eu, junto com meu pai, nós criamos aí um escritório de assessoria para atletas, né? Uma assessoria esportiva. E nós estamos aí já com alguns atletas aí na empresa também, então nós fazemos essa assessoria. Mas, assim, me faz muita falta a beira do gramado ali, aquele campo ali, o cheiro da grama, aquelas confusões que tem durante o jogo, que você entra ali brigando com todo mundo. Então, me faz muita falta isso. E eu falei assim, cara, eu vou fazer os cursos que tem que fazer, vou me preparar, não sei se esse é o caminho, mas a gente tem que se preparar. E depois ver o que vai acontecer, ver como que o mercado vai reagir, mas agora eu estou fazendo a licença B, né? E a licença B, ela te valida a treinar equipes da categoria de base. Aí depois, ano que vem, vou fazer o licença A, né? Que daí depois eu já posso treinar qualquer time do Brasil, e depois também a licença Pro. E aí assim, é sempre estudar, né? Tem a da Comebol também. Eu pretendo também depois ir para a Itália fazer a licença da UEFA, porque eu preciso também estar me buscando sempre estar ali com os grandes. Então, enfim, estou buscando, estou estudando e vamos ver o que Deus tem para a gente aí. Maravilha. Ô, Leandro, se você me permite entrar nessa história, a gente está sempre falando do profissional, eu queria tocar um pouquinho no assunto do lado pessoal, né? Você teve um problema sério, né, de saúde, né? E Sim. depois teve uma retomada. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu sou paciente oncológico, né? Acabei o tratamento agora há pouco tempo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: como é que você conseguiu vencer essa barreira psicológica, cara? Como é que foi para você dar continuidade? Porque o maior fantasma, pelo menos para mim, está sendo aqui, né? Mesmo já tendo passado por isso. Mas como é que onde você buscou essa força para continuar, cara? Porque você voltou a jogar, né, cara? Voltei. Bom, Fábio, quando eu penso nesse momento, dá até arrepio, né? Desculpa tocar nesse assunto com Não, você. cara, faz parte da minha história. Eu nunca na minha vida vou esconder a minha história. É a minha história, é a minha vida. Só que o único meio que eu consegui, onde eu consegui encontrar força, foi através de Deus. E não é uma coisa, como eu posso dizer assim, uma coisa muito fantasiosa. Ai, Deus. Não, realmente, eu encontrei Deus, realmente, porque foi Ele que me ajudou. Porque com 26 anos, eu estava no auge da minha carreira, estava indo para minha terceira temporada na Roma, estava brigando para ir para a seleção brasileira, toda a convocação, ficava em frente à televisão, olhando meu nome ali, se eu ia ser convocado ou não. Bati na trave, não consegui ir para a Copa de 2014. Eu sabia que ia ter a reformulação para a Copa de 18 depois do que aconteceu. Então, assim, eu estava no auge da minha carreira. No auge. De um dia para o outro, realmente, de um dia para o outro, eu acordei com tontura, fui no hospital, fiz exame e encontraram um tumor no meu cérebro. E aí o médico falou para mim, com 26 para 27 anos ali, ele falou assim, que você nunca mais vai poder jogar futebol. Então, assim, a minha cabeça pirou. Eu não sabia mais o que pensar, não sabia mais o que fazer, eu só queria voltar para o Brasil. E aí eu vejo que Deus, assim, preparou até esses momentos para mim, porque a Roma cuidou de mim como se eu fosse um filho. O diretor, que chama Walter Sabatini, ele me chamou na sala dele e falou assim, Castan, você não vai tomar nenhuma decisão de cabeça quente. Enquanto eu for diretor da Roma, você vai ser o zagueiro da Roma. Então você vai tomar a sua decisão com calma. Aí aquilo me deu uma serenidade também, porque eu queria ir embora de qualquer jeito. Eu falei, não vou operar, não vou fazer isso. Meu pai já estava ligando para o Joaquim Grava para a gente poder passar num neurologista aqui no Brasil e tal. Só que a Roma, como eu falei, eles cuidaram de mim de um jeito que eles não me deixaram ir embora da Itália. Eu fiquei lá, depois tomei a minha decisão. Eles me colocaram para fazer a cirurgia com um médico que ele era especialista da minha doença. Para você ter noção, esse médico tinha operado o Papa João Paulo II. Então ele era um dos melhores do mundo. Então, assim, Deus preparou tudo do melhor para mim. E é claro que depois da minha cirurgia, quando eu volto, aí foi a parte mais difícil ainda. Porque no início eu queria ficar vivo. Eu queria ficar vivo, a hora que eu vi que eu estava vivo, eu queria voltar a ser jogador de futebol. Só que a doença, o tumor onde ele estava, afetou todo o meu lado, toda a minha parte do equilíbrio. Então eu não tinha mais equilíbrio, eu não tinha mais coordenação, eu perdi toda a coordenação do meu lado esquerdo. Então foram anos e anos de, assim, muito difíceis. Eu perdi a minha visão periférica também, ficou com um delay aí de uns 3, 4 segundos. Então, meu corpo teve que se readaptar a uma nova vida.
E eu sofria muito, porque eu era um zagueiro que gostava de antecipar. Era um zagueiro rápido, era um zagueiro que antecipava e saía jogando. E meu corpo não conseguia mais fazer aquilo. Então foram anos e anos de processo e Deus me cuidando de mim, sabe? Eu falo que antes desse problema, eu via Deus como um punidor, sabe? Que se eu fizesse alguma coisa de errado, eu era castigado, e se eu fizesse alguma coisa certa, eu era abençoado. Era esse meu relacionamento com Deus. Eu falo que depois de tudo isso que eu passei, eu conheci um outro Deus, um Deus que é meu pai, que ele cuida de mim, que vai me corrigir às vezes que eu errar, sim, como todo pai faz, mas eu te falo que hoje eu tenho um relacionamento. E quando a gente cria esse relacionamento, dá força para tudo na vida. Porque aquela doença para mim foi terrível, mas eu passei por muitas outras dificuldades na minha vida também. E onde eu pude ver que Deus estava ali com a mão dele, pude ver ele agindo, ele cuidando de mim na hora certa, me resgatando. Então, assim, tinha um amigo meu que ele sempre falava assim para mim, né? Castão, um dia você vai ser ex-jogador. Isso aí não tem como você fugir disso. Você vai ser agora ou depois, ou você vai ser ex-jogador. Mas homem, pai de família, esposo, você vai ser até o seu último dia aqui na Terra. Então, hoje eu sou um ex-jogador, mas eu posso te falar que hoje eu melhorei como pai, melhorei como filho, melhorei como amigo. Então, essa doença me fez melhorar em outros aspectos. Então, assim, foi muito difícil. E eu sei que isso que eu falei para vocês antes ali, que faz falta o campo, porque eu vejo que ficou faltando algo na minha carreira. Ficou faltando algo, sabe aquele gostinho de eu poderia ter ido mais. E eu acho que talvez essa outra parte que ficou me faltando vai ser agora, depois que eu aposentei. Poxa, obrigado pelo seu testemunho, viu, Leandro? Muito importante para Valeu, todos nós Fábio. e Deus te principalmente abençoe para também, mim. cara. Que vai Amém, sair obrigado. Ouvindo essas coisas que vai dando força para a gente, né? É isso aí. Graças a Deus, eu já estou saindo disso, Castão. Já Amém, isso aí. Boa, Fábio. já acabou o meu tratamento, já estou agora só em acompanhamento. Então, é que eu te falei, Boa. o psicológico é que fica muito louco. Isso aí. Zé Luiz do Rio. Boa noite, Castão. Prazer falar com você. Agradecer pelos momentos que você nos trouxe alegria, alguns momentos, né? Porque de mais ou menos uns 6 anos, na verdade 20, né? Mas os 6 anos que você o início se apresentou no Vasco em 2019, né? Foi mais ou menos a época. Isso, 19, né? 20? 18 a 21, fiquei. E. Passou um avião aqui. E quando você se apresentou, eu falei, agora chegou um zagueiro de respeito no Vasco. E, ultimamente só tem passado por bombas aí. E a época que você foi contratado pelo Vasco, eu passei o mesmo problema que o Fábio, né? E me recuperei, eu estava me recuperando, e eu sabia da sua história de relação à sua saúde. E aquilo foi muito gratificante, né? Foi muito mesmo. E passando por vários zagueiros ruins, o problema é que você chegou numa época que formar dupla com o Wehrle. Você não, como profissional, você não vai querer falar, mas o Wehrle e errando, que eu não chamo de Hernando, eu chamo de errando. Era difícil demais, pelo amor de Deus. Mas, assim, tentando mudar um pouquinho sobre isso aí, eu lembro que quando você teve aquele problema lá, já mudando um pouco do assunto, aquela história lá do Thiago Galhardo. Já está preparado para falar sobre isso ou só quando você escrever um livro? Não, pô, primeiro para mim foi um privilégio jogar no Vasco. Realmente foi num momento muito ruim, mas eu acredito que eu precisava estar lá naquele momento lá, porque eu não sei o que teria acontecido, cara, se não fosse, se a gente não tivesse vestido a camisa daquele jeito. Em 2018 eu cheguei, o time brigando para não cair, escapamos na última rodada. Aí 2019 o time também uma loucura. Quando chega o Vanderlei Luxemburgo, a gente quase vai para a Libertadores ainda. Aí, em 2019, sai todo mundo. Fica 2020, que aí 2020 era o ano, assim, que tinha acabado o meu tempo ali, mas eu fiquei, porque eu acho assim, cara, igual eu falei, um dia eu vou ser ex-atleta, mas eu vou poder olhar para trás e eu vou assim, cara, eu nunca abandonei o clube. Eu fiquei no clube até o final. Então, aí 2020 foi uma loucura, foi quando o time acabou caindo para a segunda divisão, depois 2021 não conseguiu subir, e aí foi quando eu saí do clube. Mas, assim, cara, eu dei o meu melhor ali, e eu sei que os que estavam ali também deram o melhor deles também. E tiveram muitos problemas. Igual você falou, se o Wehrle, se o Hernando fosse um dos maiores problemas, cara, a gente estava tranquilo. Mas, na verdade, tinham muitos outros problemas. Problemas administrativos, problemas de estrutura. Assim, o Vasco não merecia ter o que tinha naquele momento. Só que, assim, eu olho para trás também e vejo hoje
com tudo que tem lá de melhor, não está muito diferente do que a gente viveu lá também. Então, assim, eu acho que agora que o Pedrinho assumiu, acho que o grande desafio dele é fazer o Vasco virar uma SAF, porque senão não vai mudar as coisas. O futebol, para mim, é muito claro, o futebol se faz com dinheiro. Se você tiver dinheiro, a gente vê o Paulo Nobre no Palmeiras. O Paulo Nobre, na minha opinião, salvou o Palmeiras. Depois veio a Crefisa e virou esse time, ganhou tudo que tem, porque tem dinheiro, tem organização, tem investimento. O Pedrinho, eu não sei se ele é o cara que vai colocar dinheiro do bolso dele. Eu acho que ele não tem esse dinheiro para colocar no Vasco. Então, vai precisar vender o time com uma SAF para poder ter dinheiro e contratar jogadores de alto nível, jogadores que vão chegar, vão vestir a camisa, investir em reestruturação, porque hoje em dia a gente vê que os times que estão sempre brigando para ser campeão, Palmeiras, Flamengo, estão sempre, tem os melhores centros de treinamentos do país, então isso faz uma diferença também. E com o Thiago, cara, foi aquele negócio, eu era o capitão do time, precisava estar ajudando ali também. O grande desafio de ser capitão no Vasco, acho que em todo lugar, né? Que você tem que ter o lado seu ali, com a diretoria e com os atletas, você precisa estar naquele meio ali para ajudar. E o Thiago era um cara de personalidade difícil, né? Então ele sempre, às vezes, queria agitar um pouquinho, quando ele não jogava, ficava meio bolado porque não estava jogando, e enfim, a gente teve algumas discussões, alguma coisa ou outra, mas está tudo certo. Da minha parte, não tem nada contra ele, e torço sempre para o sucesso dele. E aqui, essa você falou do livro aí, é porque estava num dia meio estressado, sabe? E aí fui dar uma entrevista, acabei falando um monte de besteira, mas não, até pedi desculpa para ele também, porque não é meu perfil disso, de falar de um companheiro de clube daquele jeito que eu falei. Apesar de não ser mentira, mas eu acho que eu me excedi um pouco nas minhas palavras. Foi perfeito. Obrigado, Hugo. O Zé Luiz de São Paulo. Opa, boa noite. E aí, Leandro? Boa noite, irmão. Tudo bem? Fala, José, beleza? Beleza. Muito bom. Agradecer, primeiramente, você estar com a gente. Eu acabei entrando um pouquinho atrasado, não gosto que eu estava olhando meu neto, agora ele foi para lá, tá tudo tranquilo. Mas vamos lá. Duas perguntas, então eu não sei se perguntaram. Primeiro, depois você fala, o seu time do coração, não sei se perguntaram, e se você quiser falar. E segundo, você chegou a jogar com o Totti? Joguei. Jogou? Eu queria que você falasse um pouco desse cara. Eu sou muito fã dele. Sabe o que é? Eu sou meio raiz, eu fiz 60 anos agora. Então, no meu tempo, quando eu era moleque, por exemplo, o Pedro Rocha, para mim, ele só jogou no São Paulo. O Ademir da Guia só jogou no Palmeiras. Então, eu tinha essa identidade. O Rogério Ceni também no São Paulo. O Marcos, goleiro só no Palmeiras. Então, o Totti é a Roma, né, cara? Então, eu queria que você explanasse um pouquinho sobre ele também. Muito obrigado, mais uma vez. Valeu, José. Prazer falar contigo. Sobre time de coração, igual eu falei aqui no início, a gente comecei a voltar para o futebol, com uma assessoria de atleta. Não tem como você torcer para um time. Mas é muito claro que o Corinthians faz parte da minha história. O Corinthians é um time que eu tenho muita identificação. Então, não tem como não fugir disso, tem que ser realista isso. E sobre o Francesco, dispensa comentário, né? É o meu capitão, né? Ele capitano. Então, para mim, ter jogado com ele durante 6 anos foi algo que eu aprendi muito com ele, tanto ele como o De Rossi também, que eram os capitães do elenco. E, cara, uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida, e sempre que eu vi na minha vida, os grandes jogadores são sempre muito humildes, são sempre muito educados, e o Francesco não foge disso. Além de ser um craque dentro de campo, é um craque fora de campo também. Então, assim, cara, eu sou privilegiado de ter jogado com muitos bons jogadores, de ter enfrentado outros bons também, grandes jogadores. Então, para mim, esses anos que eu passei na Roma, não só Totti, De Rossi, eu joguei com Salah, joguei com Dzeko, com Rudiger, com Manolas, com tantos outros, com o Maicon também, o brasileiro, Tadei, Emerson Palmieri, Radja Nainggolan, Miralem Pjanic. Cara, assim, a Roma foi Walter Sabatini é um cara que montou, nesses 6 anos que eu estive lá, ele montou um time que a Roma estava sempre na Champions, né? Então, a gente só não conseguiu ser campeão porque tinha uma Juventus muito mais forte. Eu lembro, 2013 e 14, nós fizemos 85 pontos, a Juventus fez 101. Então, assim, não tinha realmente... A Juventus era apelão. Tem aquele negócio do videogame, quando os caras colocam a setinha para cima, era a Juventus, porque era impossível, assim, ser campeão em cima deles. Mas eu fico muito triste também de ver a Roma hoje também, ali na parte de baixo da tabela.
O De Rossi, que voltou a ser treinador, também não conseguiu encaixar. Mas, cara, falando do Totti, assim, o que eu posso falar para você é que é um exemplo de jogador, um exemplo de pessoa. E hoje estou muito feliz de poder falar com esses caras também. Em qualquer hora mandar uma mensagem e ser respondido de volta. Isso diz muito sobre a minha carreira também. Ok, muito obrigado, viu? Valeu, José. Maravilha. Ô, Leandro, eu queria te fazer uma pergunta antes de passar rapidinho. A gente está sempre falando aqui sobre o futebol, o nível do futebol ter dado uma caída em termos individual, tá? Uhum. De jogadores. Eu queria que você, se você pudesse me responder, você que agora está fazendo o curso para ser treinador da divisão de base, é matéria para o treinador de divisão de base ser campeão ao invés de formar jogador? Ou não? Ou isso não? Porque o que me parece é que a preocupação é ser só campeão e deixa de lado a formação do jogador, né? O que você pode falar em respeito Fábio, a isso? muito boa essa observação, e eu concordo contigo. Hoje, assessorando alguns atletas, então tenho assistido alguns jogos, e realmente existem times que estão preocupados em querer ganhar o jogo, e não em formar atleta. Então, isso é uma coisa muito, muito grave, mas o que se passa no curso, no nível de CBF, é o contrário. Você precisa formar um atleta. Você tem que formar um atleta. Mas também não pode deixar de lado de competir, porque senão você vai ter um atleta formado, atleta bom, que não compete com ninguém. Então você tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que nada em excesso é bom. Você precisa ter esse equilíbrio, informar, mas também informar atletas competitivos, que gostam de competir, que gostam de vencer. Mas acredito que hoje, olhando aqui o nosso futebol brasileiro, eu acho que realmente nós ficamos um pouco para trás nisso. Porque teve um momento que nós formávamos muito bons atletas, só que não competiam tanto. Agora nós formamos atletas bons, mas que não conseguem competir. A gente vê a nossa seleção brasileira, na minha opinião, existem nomes muito bons, jogadores muito bons, mas no que não conseguem encaixar num modo de jogo. Então, assim, eu acho que é aquilo que você falou mesmo. As categorias de base precisam formar. Eu vi uma entrevista do diretor do Palmeiras, João Paulo, e ele falou que o maior título da base do Palmeiras é ver o Endrick e o Estevão. Então, esse é o maior título do Palmeiras. É o que vai estar colado lá no currículo deles, que eles formaram 2 grandes jogadores. Um está no Real Madrid, o outro vai para o Chelsea. Então, acho que isso tem que ser realmente a função da categoria de base. Não adianta você, até fazendo um meia-culpa, falando do Corinthians, né? Que ficou ali, ganhou não sei quantos Copa São Paulo, mas não conseguiu formar tantos jogadores como o Palmeiras tem formado agora. Enfim, então você tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio entre formar, mas também precisa ter uma base vencedora também. Para nós torcedores e apaixonados pelo futebol, você vem com uma nova geração aí, bom saber que você pensa dessa forma. Ainda bem. Léo, boa noite, meu querido. Bom te ver aqui novamente. Olha o Castan aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Fala, Léo. Zagueirão, né? Ô, Castan, primeiro eu queria te cumprimentar, boa noite, e te parabenizar pela coragem de continuar sua carreira no futebol como treinador, cara, que você tenha muito sucesso. Esse primeiro. Valeu, Léo, obrigado. Segundo, cara, eu torci muito por você, né? Porque eu sou corintiano desde criança, então torci muito por você, mesmo fora, mesmo na Itália. E o que eu te pergunto putz, a gente tá falando muito da posição de zagueiro, né? Eu sempre joguei de zagueiro. E aí eu queria saber de você qual foi o melhor parceiro de zaga e quem é o seu espelho na zaga? Pô, boa pergunta. Cara, eu assim, eu sempre gostei muito de ver jogar o Juan, que é o Juan que jogou na Roma também. Jogou no Flamengo. Isso. Para mim, assim, existiam 2. Para mim, a dupla perfeita era Juan e Lúcio. Naquele momento ali, para mim, era assim, eles se encaixavam de um jeito que eu gostava muito. Eu gostava muito de ver o Lúcio jogar, aquelas arrancadas que ele dava com a bola. E o Juan, os carrinhos que ele dava, ele era especialista naquilo. E então, para mim, os 2 aí foram referência para mim aí como zagueiro. Sempre olhei muitos jogos deles, sempre busquei me espelhar nesses dois zagueiros. A outra pergunta, qual que foi? Me perdoa, Léo. A outra pergunta é qual foi o melhor parceiro isso. de zaga? Cara, eu tive bons jogadores, joguei junto, mas eu falo para você, com o cara que eu mais encaixei bem, assim, como característica e tudo, foi o Mehdi Benatia, que é um marroquino que jogou no Bayern depois. Cara, eu e o Benatia, foi esse ano que nós fizemos 85 pontos. Nós batemos o recorde de início do campeonato italiano, onde nós jogamos 10 jogos, vencemos 10 partidas e tomamos 1 gol.
Então, nós tivemos o melhor início da história da Itália. E nós dois ali, cara, a gente se encaixou de um jeito que um olhava para o outro, já sabia o que tinha que fazer, e me dei muito bem com o Mehdi. Mas foi apenas um ano, né? Foi um ano só que nós jogamos juntos, que depois eu tive... Aí depois eu tive um problema de saúde, e ele acabou sendo vendido para o Bayern de Munique. Então, eu escolhi o Mehdi, mas podia falar o Marquinhos também, que joguei junto com ele também no Corinthians e na Roma. No Corinthians, né, na Roma. O Chicão também foi um grande zagueiro, que eu joguei junto, o Paulo André. Tem tantos outros aí, o Rudiger também, que eu tive a oportunidade de jogar com ele na Roma também. O Grego Manolas também foi um grande zagueiro. Mas eu escolho o Mehdi porque aquele ano ali a gente se divertiu muito com os atacantes. Era tiro, porrada e bomba. Pô, parabéns. Parabéns. Obrigado, Léo. Obrigado. Rião, você, meu querido. Vamos lá. Fala aí, Leandro, tudo bem? Ô, Mauri, beleza? Prazer falar contigo. Prazer, meu. Eu queria saber mais, você parou há pouco tempo, então eu queria saber se você ainda joga o seu futebolzinho, se você está batendo a bolinha, e saber a sua maior alegria no futebol. Obrigado. Valeu, Mauri. Abraço. Cara, eu jogo de vez em quando ainda, mas meu corpo às vezes não responde mais do que minha cabeça tá fazendo, né? E às vezes eu tô arrumando umas brigas na pelada que eu procuro nem ir mais, entendeu? Normal, né? Então, assim, de vez em quando é claro que eu vou jogar, mas tenho evitado um pouquinho, porque realmente quando você vê que o corpo não tá indo mais, aí como eu gosto de treinar, faço bastante academia, eu malho, então daí já tenta ir para a parte de cima, para trombada, aí não é legal não. Se eu machucar um joelho agora, chegar em casa e não apanhar da minha mulher, né? Então, então eu jogo, mas não tanto, tá? Não tanto. E então, Mauri, a outra pergunta do... A maior alegria que você teve A maior alegria. Pô, cara, a maior alegria para mim, eu fui convocado 3 vezes. É isso que eu ia te mas perguntar. foi vestir a camisa da seleção convocado brasileira. pela seleção também. Isso aí é indescritível. É indescritível. É assim. Era meu sonho. É a hora que quando eu coloquei a amarelinha ali e tal, e tocou o hino nacional ali, eu falei, cara, eu cheguei. Então, assim, infelizmente, igual eu até contei aqui meu testemunho antes, foi poucas vezes, mas com certeza esse aí foi a grande vitória da minha carreira. Parabéns. Valeu, obrigado. Ô, Castan, qual foi a maior dificuldade que você encontrou como jogador profissional? Tirando esse problema. Da profissão. Tá, esse problema, não vou eleger esse problema aqui. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi a transição da base para o profissional. Essa transição ali, eu lembro que eu subi no Atlético Mineiro com 18 anos, que foi o Tite que me subiu também, o Tite era treinador do Atlético, e aí eu joguei durante 3 anos ali no profissional do Atlético Mineiro, e parece que todo ano que nem eu jogava, acabava a temporada e trazia um zagueiro experiente. E eu falei assim, cara, parece que eu tô jogando aqui e ninguém me vê, sabe? Então esse início foi para mim o mais difícil na minha carreira. Teve muitas incertezas naquele momento, às vezes assim, cara, será que eu vou conseguir mesmo? Aí, por uma orientação errada de um empresário, eu acabei indo para a Suécia, que era um time assim que eu nunca tinha ouvido falar. Ele só me falou assim, cara, nesse time joga o Henk Larsson. E aí eu falei, cara, se o Larsson tá lá, eu acho que o time é bom. Só que o Larsson estava se aposentando já, era o time da infância dele. Então, quando eu cheguei lá, assim, um desastre, um frio danado. E ali eu achei que eu não ia conseguir virar jogador de futebol mesmo, que eu não iria virar. E aí depois eu volto para o Brasil, e aí no Barueri é onde realmente a minha carreira ela deslancha, onde depois de 2 anos o Mano Menezes, junto com o Fábio Carilli, me leva para o Corinthians. Ah, beleza. Ô Zé, você quer fazer mais uma pergunta aí, né? Castão, vamos lá. Até fugiu aqui. Estamos falando aqui do... Vamos lá. Castão, qual o atacante mais complicado que você enfrentou, né? Você passou por vários clubes. E a segunda pergunta, fora de campo, qual o atacante tipo Icardi, você sabe o que eu estou falando? Que também atacou nos campos aí, ou então nos clubes que ele passou. Que você teve uma situação lá, eu vi num podcast você falando do Icardi em relação ao Max, e você viu algum outro parecido? Não precisa nem citar nomes, não, por motivos óbvios, mas teve algum parecido com o Icardi nas atitudes? Cara, primeiro, graças a Deus, eu nunca encontrei um Icardi em um clube, não, porque o que ele fez foi muito feio, né, cara? Foi muito feio, e eu posso falar que o Max hoje é um amigo pessoal meu,
nós jogamos juntos no Torino, depois o Max que me levou para o Vasco até, né? Então, conheci bem de perto essa história e, graças a Deus, eu não tive o desprazer de encontrar alguém desse nível aí num elenco de futebol. E, cara, essa pergunta é muito boa também do atacante, porque, cara, eu joguei contra grandes jogadores. Já, pô, eu marquei o MSN ali, Neymar, Messi, Suárez, mas, cara, o cara que foi mais, assim, difícil, porque também foram 6 anos de rivalidade tentando ganhar, apesar dele ter ficado menos, mas foi o Tevez na Juve. Cara, era muito difícil de marcar ele era um cara muito encardido. Eu como zagueiro, meu primeiro contato com o atacante, quando eu ia enfrentá-lo, dava uma olhada nele e dar um costão, tal, para ver se ele vai dar uma pipocada ou não, né? E o Tevez não tinha como, você dava uma chegadinha nele ali, dava uma trombadinha nele ali, você olhava para ele, aquela cara lindona dele assim, né? E aí você já sabia que ali ia ter trabalho, porque ele era encardido. E ele não é um jogador alto, mas ele é muito forte, muito habilidoso e muito rápido. Então, eu sempre falo que o Tevez foi o atacante mais difícil que eu já marquei na minha carreira. Valeu, obrigado. Valeu, José. Maravilha. Arthur Ortega, vamos que a gente precisa terminar, porque o Leandro tá fazendo curso nesse momento. Ele Não, estamos tranquilos, vamos embora. Maravilha. E quando virar treinador, vem aqui também, né? Vamos embora. Vem aqui também. Bora, Arthur. Ô, Leandro, eu queria que você falasse do Adriano, que você jogou com ele. Ele teve uma passagem pelo Corinthians. Sim. Cara, eu torci tanto para ele. Inclusive, eu estava nas 2 partidas no Pacaembu que ele fez o gol, foi contra o Atlético Mineiro e o Botafogo de São Paulo, acho que foi no Paulista. E os 2 gols que ele fez. Cara, eu esperava muito do Adriano, até para substituir o Ronaldo Fenômeno. Cara, conta pra gente o que aconteceu aí, que sua opinião. Eu sei que algumas coisas você não pode soltar, mas qual a sua opinião do Adriano? Por que ele não deu certo no Corinthians? Ah, cara, eu acho que, assim, todo mundo torceu para ele dar certo, né? Eu acho que até quem não era corintiano torceu naquele momento ali. Porque é um cara que a gente viu que ele não se prejudicou, né, cara? Ele mesmo ali, chegou um momento, acho que somente depois do falecimento do pai dele, ele acabou perdendo a cabeça ali, perdendo o rumo, né, da carreira dele, da vida dele. E, cara, eu lembro, me marcou muito, foi o dia que o Tite falou que o Adriano seria desligado do elenco, cara, que até se emocionou, sabe? Ele até falou assim, cara, eu não consegui ajudar ele. Fico muito frustrado porque eu não consegui ajudar ele. E, infelizmente, o Adriano foi desligado ali naquele momento, em 2012, né, do nosso elenco. Mas o Didico, né, é um cara super do bem. Tive a oportunidade de encontrar ele agora em Sergipe, nós fizemos um jogo de lendas lá. E eu até falei para ele, cara, tô muito feliz de te ver desse jeito, cara. Ele tava bem, sabe? Tava assim, tava bem, cara. Então, a minha torcida é que ele possa viver a vida dele em paz. Foi um grande jogador, a gente sabe que ele poderia ter ido muito mais do que ele foi, mas a vida dele, a gente também não tem o direito de escolher o que ele deve fazer. Então, assim, o que a gente sempre torce, mesmo à distância, é que ele possa viver a vida dele em paz, cuidar da família dele, viver a vida dele bem, porque é um cara realmente que merece muito. É um cara do bem, é um cara de grupo. Cara, ele fez um gol, para mim, assim, foi um dos gols mais importantes daquele campeonato ali, né, contra o Atlético Mineiro. Ele tava perdendo a liderança, se não me engano. Então, foi um gol importantíssimo. E ali no Corinthians também, quando ele chega, logo no primeiro treino dele, ele machuca o tendão. E aí ali foi muito difícil para ele na reabilitação também, ter que perder peso. Enfim, foi uma loucura, cara. Assim, eu acho que teve culpa do clube, teve culpa dele também. Então, igual eu falei, a minha torcida é para que o Adriano possa viver a vida dele em paz aí e que ele possa conseguir realizar os sonhos que ele tem nessa vida. Maravilha. Você falou do Messi, né? Você jogou contra ele? Joguei. Joguei não, né? Entrei em campo, pô. Isso que... Não, deixa eu te fazer... Como é que marca um cara desse, Castanho? Não tem como, Fábio, não tem como. É impossível, não tem como. Primeiro porque você fica atento ao Messi, quando ele pega na bola. Mas se fosse só o Messi o problema é que naquele time tinha o Busquets, o Xavi e o Iniesta. Então, assim, cara, como é que você vai marcar esses caras? Não tem como, assim. Aquele time ali você jogar contra esses caras e sentir que você não é jogador. Você fala assim, cara, eu não sou jogador de futebol. Quem é jogador são esses caras aí. Eu sou, sei lá, eu tô jogando aqui. Mas realmente não tem como, não tem como, não tem como. É diferenciado mesmo, assim, o toque de bola, a batida na bola. Ele é muito inteligente, ele é muito baixo, né? Ele é muito baixo, o corpo dele assim, franzino, mas ele é muito rápido,
Quando você vai tentar dar o bote, ele já foi embora já. E muito inteligente também. Que a diferença para esses... Que nem, às vezes eu vou jogar alguns jogos, vou dar um exemplo para você. Às vezes eu vou jogar alguns jogos aí de pelada, tal, que me chamam, com amadores, ou até mesmo na várzea. E eu vejo que tem muitos jogadores que jogam, que são muito bons tecnicamente. São muito bons, sabem jogar, driblar e tal. Mas a diferença para que talvez não conseguiu chegar num profissional, e a diferença de um profissional para um nível desse de mestre é que esses caras são muito inteligentes. Esses caras, eles sabem quando eles estão sozinhos, quando eles viram a bola, que eles viram o corpo aí para cima, eles sabem a hora de dar o passe, sabe? Assim, é sobrenatural realmente. Então, o Messi é um cara que, para mim, dispensa comentários. Mas o Castan tem o tempo de formação dele também dentro do Barça, né? Também. Isso é uma grande diferença também, né? Com certeza. Eu lembro que teve um depoimento do Ronaldinho Gaúcho que ele falou exatamente isso. Ele falou: o tempo que esse cara tá aqui no Barça, ele vai ser estrela mesmo. É isso aí. É isso aí. E ele represcentia o Ronaldinho, né? Que o bruxo... Era difícil substituir o homem. O Messi fala que o bruxo foi o cara que mais ensinou ele, né? Foi o cara que o Ronaldinho, que quem jogou contra, não sei o que realmente é outro fenômeno, né? Não dá para entender o que ele faz, ele dá uma saída dava, né? Uma saída. O Ronaldinho, eu tive o prazer de jogar com ele na seleção também, e também jogamos contra, né? Já estava mais no final da carreira, mas esses caras são diferentes, não importa quantos anos tem. E o Ronaldinho, mas assim, o que mais me admira nesses caras é a inteligência. Para mim, a questão do raciocínio deles tá um passo à frente de todos os outros. Porque você vê muitos jogadores habilidosos, muitos jogadores que driblam, que faz graça e tal com a bola, mas para mim essa questão da inteligência com a bola no pé, sem a bola no pé, faz uma diferença gigantesca para mim. Tem o olho na mão. Valeu. Maçã. Rapidinho, viu, Leandro? Mas se você achar antiético, você não responde. Exatamente esse ponto, eu acho o Vinícius Júnior, ele tem muito talento, mas, desculpa, eu não fui jogador, mas eu acho que as decisões dele que eu acho erradas. Assim, em algumas situações, ele tem velocidade, tal drible, finalização, mas ele às vezes é para chutar com a direita, ele quer trazer para a esquerda ou vice-versa. Posso estar falando bobagem, mas eu queria, assim, você tem um pensamento parecido ou não tem nada a ver? Não, eu acho que nem é questão de ser antiético, é uma observação que eu faço também, com todo respeito, mas para mim fica muito claro porque ele vai muito bem no Real Madrid e porque na seleção ele não consegue jogar. Para mim, isso, assim, para mim é claro, isso é uma opinião minha. No Real Madrid, ele joga com muitos outros grandes jogadores, não que na seleção não tenha, mas que nem no Real Madrid você tem o Modric, você tinha o Kroos até ano passado, você tem o Valverde também, que são jogadores que ajudam ele. Chegam perto dele e falam assim: Vini, calma, toca aqui. Na seleção, eu não vejo essa questão. E aí, às vezes, ele tem que tomar decisões sozinho, ele tem que assumir um jogo que talvez não é para ele assumir. Mas eu vejo muita tomada de decisão errada nele também. E aí, isso também é da maturidade também. Ele é jovem e tal. Mas eu vejo muito essa que talvez seja esse grande problema da seleção hoje. Falta algum jogador mais cascudo ali, um cara mais veterano, que cheguem e ajudem esses meninos também. Porque, às vezes, dentro de campo, quando o bicho tá pegando, você precisa olhar para alguém e esse cara olhar para você e se sentir segurança. E, às vezes, eu acho que é isso que falta um pouco na seleção brasileira, até para ajudar esses meninos, como o Vini Júnior, que, para mim, tem um potencial enorme. Tem um potencial enorme. Então, assim, mas na seleção brasileira, ele sofre com esse choque de realidade que no Real Madrid ele tem. Verdade. É isso aí. Castan, deixa eu só aproveitar, já que a gente está falando de craque, eu queria só aproveitar e fazer uma perguntinha para você. Quando você chegou no Roma, o fato do rei de Roma por lá abriu as portas para você, como é que foi? Como é que é o Falcão lá? Cara, eu vou te falar, o Falcão é muito respeitado lá. Mas eu descobri que tem um brasileiro que é muito mais ídolo que o Falcão em Roma. E o nome dele é Aldair. O Aldair, também. O Aldair, ele assim... Eu ia falar que estava no mudo. O Aldair, ele é monstruoso lá, assim. O Falcão também tá? Não estou falando que não. Mas o Aldair é um caso, assim, é um caso à parte. Eu diria que depois do Totti tá ali entre Aldair, Conte, Bruno Conte também. Aldair é um dos grandes ídolos daquela Roma. Tanto que quando eu cheguei lá, a camisa 6 do Aldair era aposentada. Boa.
A Camille legal, Valdair não era sabia. aposentada. Agora ela voltou para o campo em 2015, 14, com o Kevin Strootman, um holandês, chegou lá, e aí o presidente, que era um americano, queria trazer a camisa 6 de volta, e aí fez todo um marketing e tal, e o Kevin Strootman usou ela. Mas quando eu cheguei lá, a camisa 6 ela era aposentada, então pra você ter noção do tamanho da moral aí do Aldair lá em Roma. Maravilha. Castan, queria te agradecer imensamente. Muito obrigado. Você é um cara, gente boa, cara, não só como profissional, que a gente pôde acompanhar assim, e agora pessoalmente, tendo o prazer de lidar com o ser humano. Parabéns pela lição de vida, parabéns pela força de vontade. Obrigado por tudo aí mais uma vez. Obrigado, pessoal do Instagram, obrigado, pessoal da coisa. Hoje, Castan, é a nossa última live da temporada, né? A gente está encerrando contigo e estamos encerrando super bem. Cara, Chave muito de ouro. obrigado. Pô, legal. Poxa, muito obrigado, cara. Obrigado. Aqui é tudo torcedor mesmo. Desculpa Pô, a nossa simplicidade. Muito obrigado, cara. Não, eu que Gratidão, agradeço. zagueirão. Eu que agradeço e me senti muito à vontade. Então, Que bom, obrigado aí, parabéns pela condução do programa também. E sábado a gente se vê lá, hein, Ronaldo? Sim, vai estar a família toda, Castan, lá não? Cara, o meu irmão, ele acabou a Série B agora, né? Eles subiram até, para dar parabéns para ele aí com o esporte, subiram. Pô, Então, parabéns, ele vai estar né? viajando, ele está no Nordeste. E eu vou tentar levar meus filhos, mas eu não sei se eles vão conseguir ir. Vamos ver, mas meu pai vai estar lá. O pai ainda corre um pouco ou nem vai participar? Eu não vou deixar ele correr, não. Calma, pai, deixa. Nem eu tô conseguindo correr, pô, imagina meu pai. Mas Você se falou Deus de jogar quiser, contra, Oi? jogar contra o Messi e jogar contra o irmão. Como é que é? Não, é mais difícil. É mais difícil. Eu confesso que eu não sabia o que fazer, porque quando o meu time estava no ataque, eu torcia para ele roubar a bola, né? Aí quando eu estava na minha defesa, até o momento que ele veio cabecear na área, aí quando eu fui subir de cabeça, ele me deu uma cotovelada nas costas, aí eu falei assim, é desse jeito? Aí ali acabou o amor, né? Mas até aquele momento, falo para você que foi muito difícil. Gente, muito obrigado, Castan. Valeu. Bom curso para Abraço, você. abraço. Sucesso Obrigado. na sua carreira. até sábado, se Deus quiser, E, ó, eu e o Arthur Obrigado, vamos estar lá. Castan. Abração. Valeu, gente. Se você Obrigado tiver a todos rede aí social, pela Valeu, audição. galera. a gente está aqui para expor. Um abraço. Tchau, tchau, Tá. gente. Beleza. Fica com Deus, Leandro obrigado. Castan lá no Instagram. Valeu. Abraço para todos. Valeu, Valeu. Castan. Só todos aí. Quando você virar treinador, volta aqui com a gente. Com certeza. Vamos Um embora. abraço. Já Obrigado, cara. virei sócio aí do programa aí. Sucesso Valeu. aí. Muito obrigado. Abração. Abraço. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau, gente. Obrigado.